Estamos ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aqui. Mais um vídeo do Papo 10, eu tô Telés, tô aqui com o Afonso. Salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. E hoje a gente tá aí com o Gabriel Leandro e com o Rodney Henrique. Salve, salve aí galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês falaram. Seja qual for que você está assistindo. É isso aí, tamo junto. Salve para você que acompanha, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É isso aí, vamos estar trocando ideia. Só antes tem o apoio 10 do Pix. Você pode estar patrocinando o Papo 10 aí por meio do Pix, no e-mail rafaelnopodcast@gmail.com. Tá na descrição, faz o Pix aí pra ajudar na produção. Lembrando que os nossos episódios são divididos por capítulos, onde fica mais fácil para você poder acompanhar aí, caso você queira ver algum tema central. E é isso aí, a parceria do Papo 10, Papo e Fumaça, Papo 10 Podcast e Oficina Vapes. É a parceira aí do canal e do Papo 10 no Instagram. Vocês podem estar conferindo todos os benefícios nos destaque parceria no Instagram. E o benefício Papo Vape, o cupom para 10% de desconto. Vocês podem estar conferindo lá em qualquer compra com os caras. Esse aqui vai diretamente pro Gabriel e o outro aqui até esqueci pro Rodney. Não sei se vocês fumam, se tem amigos que fumam, né? Mas é pra vocês divulgarem aí pra outras pessoas. Se vocês não fumam, então tem pra todo tipo de fumo. Enfim, bora aí pro papo. É isso aí. Mano, quando a gente trocou ideia nos bastidores, vocês falaram que se conheceram na faculdade, né? Eu queria saber como foi o primeiro contato de vocês, a ponto de vocês se aproximarem tanto e estarem hoje apresentando, participando do podcast aí juntos. Cara, eu acho que foi online, né, Roger? Primeiro contato foi online. Porque a gente teve 15 dias de aula presencial e veio a pandemia, né? Foi em fevereiro, né? Fevereiro para março de 2020. Aí já veio a pandemia, parou tudo no começo de março. Só que o Roger não tinha entrado ainda, né, Roger? Eu entrei uns 40 dias após. Então não conheci ninguém, nem a parte da turma que acabou ficando pelo caminho, nem o pessoal que permaneceu, né? Não conhecia ninguém, entrei perdidaço. Quem me acolheu, sim, foi o pessoal do design, que nós fazíamos matérias correlatas, né? Eles estavam participando junto com a gente e eles me acolheram. O pessoal de jornalismo me abandonou, não quis saber de mim. A gente era de comunicação, mas a gente não era muito sociável na época. Aí a gente sabia do Rodney, né? Por conta de ser da mesma matéria, né? Mesma turma. Mas não, a gente não tinha contato, porque ele entrou, já tinha umas 2 semanas que estava no online, né? Já tinha um tempo que estava no online, então não tem como ser aquela interação, né? Aquele bate-papo assim com a pessoa. E a gente já tinha nossos grupos de trabalho formados, então foi só conforme muita gente foi saindo, a gente saiu das matérias que a gente tinha correlato com as outras turmas, e foi pra matéria só, assim, de segmento do jornalismo mesmo. Aí ficava só nossa turma, foi quando a gente começou a ter mais contato. Qual que foi o atrativo ali, vocês falam no bastidor que fazem na Anhanguera? Qual que foi o atrativo dela, qual que é o ranking também quando vocês buscaram ela? Olha, quando eu estava procurando, eu fiz o Enem, né, em 2019. Aí com a nota do Enem, eu sempre comento isso daí com o pessoal. Não sei se eu já tinha falado pro Rodney, mas eu consegui uma bolsa no Amapá. Longe. Aí eu pensei assim, gente, como que eu vou pro Amapá? E assim, nem sabia de pandemia nem nada. Pensa que eu tinha sido pro Amapá em fevereiro de 2020 com essa pandemia. Eu falei, meu Deus, ainda bem, né, de certa forma que eu não fui. Aí eu fui pesquisar alguma faculdade por aqui em São Paulo, né, que eu poderia fazer. Aí pesquisando algumas bolsas na internet, com a nota que eu tinha tirado no Enem, aí eu achei a Anhanguera, entrei em contato com eles, né, tinha a parceria do Quero Bolsa, aí foi quando fechei a parceria lá certinho. Era uma faculdade boa, a avaliação, 4 ponto alguma coisa no MEC, e era uma avaliação boa, legal, a distância não era tão longe, não era perto da minha casa, mas não era tão longe também, aí foi o que fez eu escolher. E você? Eu, na verdade, eles me ligaram, né, e ofereceram. Entrou a pandemia, naquela semana que entrou a pandemia, que decretaram que iam fechar tudo, eles me ligaram, fizeram um ativo e a gente vai dar um desconto, uma bolsa excelente, vai pagar pouco. E aí ficaram naquilo, eu falei, sabe uma coisa? Pandemia, eu tinha acabado de ficar desempregado, eu vou ficar em casa sem fazer nada, eu vou fazer jornalismo, vai ser online mesmo, já estou em casa e faço de casa. Então eu fiz a inscrição e entrei para o mundo do jornalismo, já era uma área que eu queria, sempre almejei, mas
um dia eu faço, uma Mas hora você eu já faço. tinha ensino superior antes? De outra? Não. Não? Aí falei, vou fazer agora. Agora eu vou fazer. Vou pro jornalismo. Acabei vindo pro jornalismo. Sim. Mas aí, o que você fazia de cursos antes de você entrar no jornalismo? Eu fiz vários cursos, né? Da área de design, né? Não. Então, trabalhava na área. Então, como eu trabalhava na área, não tinha muito tempo de pensar, vou fazer faculdade, eu não tinha escritório próprio, então eu mantinha a vida como estava, né? Atendendo cliente, e quem faz fechamento de jornal, de revista, sabe que madrugada é dia. Então, A vestimenta deu uma mudada também? Ou não? Não. É o mesmo? É a mesma vestimenta que usa no design e no jornalismo? Não. Vestimento, você fala roupa? Roupa. Não, a mesma coisa. Mas é que eu trabalhava mais à noite, né? Então, ficava mais no escritório à noite. E aí agora, só durante o dia, trabalhando durante o dia, eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer. Tive a oportunidade, vou fazer jornalismo, vou seguir na área. E o quanto que a comunicação te ajudou em si? Independente de ser curso de jornalismo, design, quanto que a comunicação no geral te ajudou pra você também? Ela tem ajudado. Parece que não, mas eu sou um pouco tímido. Então, eu já trabalhei com comunicação. Quando você vai para fazer o curso de jornalismo, você começa a quebrar essa sua barreira da timidez, porque um jornalista não pode ser tímido. Você tem que estar disposto para abrir, né? Abrir a cara na frente das câmeras, abrir na frente do microfone, na frente de um entrevistado, na frente de alguém. Tem que ter personalidade, então né? Você tem que ter uma personalidade forte e estar disposto a isso. Então o jornalismo, ele quebra um pouco dessa barreira. No design ali, os seus companheiros de trabalho eram comunicativos? Como que era? Proativos? Não, na verdade eu trabalhava sozinho, trabalhava por conta. Ah, sim. Então eu tinha um escritório próprio, então eu trabalhava no meu escritório. E trabalhei 7 anos sozinho. Caramba, 7 anos sozinho. 7 anos. É bom independente, né? É bom. Mas dá mais trabalho, mas Dá bom, um né? pouco de trabalho. Foi o que eu tava falando nos bastidores. Aí você sai pra viajar, você sai com o computador. Onde você vai, você tem que ir com o notebook. Sempre você tem alguma coisa pra fazer, pra terminar, finalizar. E aí na estrada, alguém tá dirigindo, você tá no carro terminando. Então É correria. é correria. E você, como que a comunicação te ajudou? Você falou que era até mais fechada, né? Sim, até hoje sou uma pessoa bem fechada, assim, bem... Mas o você Roger fala falou. bem, cara. Você fala bem. Vou levar como elogio, porque realmente eu era bem fechado, cara. Mas assim, eu sempre gostei de jornalismo, de comunicação no geral, né? O jornalismo foi uma área que eu escolhi, né? Por conta da escrita. Eu gosto muito de escrever, né? Mas, no geral, a comunicação eu acho que é algo fundamental para qualquer ser humano. Para qualquer relação que você vai ter na vida, você precisa saber se comunicar. Seja no ambiente de trabalho, seja na sua família, no meio dos seus amigos. Claro que para cada estilo, né, para cada grupo social que você participa, é uma comunicação diferente. Mas é fundamental, né? Eu vejo como algo essencial na vida do ser humano. E assim, eu penso em não só seguir no jornalismo, mas na área da comunicação, em outras áreas, outros segmentos futuramente. Não, e o bom da comunicação é que ela te prepara não só, por exemplo, para o campo profissional, né? Ela te prepara para a vida, né? Vida. São coisas assim que você usa no dia a dia com as pessoas, que muitas vezes coisas ali implícitas que você não, né, aprende praticando todos os dias, né? Coisas que a comunicação proporciona assim para a vida. Eu acho isso muito, muito, muito legal mesmo, incrível assim, de comunicação. Por isso que eu comecei a fazer jornalismo, porque eu gostava de falar, gostava de me comunicar, e acho que é um bom meio assim para as pessoas se encontrarem também, né? Porque é bem amplo também essa área. Não, é uma área ampla, né? Até a gente teve uma aula esses dias com a professora que ela falava sobre isso, né, Rod? Que a pessoa, quando começa a fazer jornalismo, muita gente fala assim, que você vai apresentar o jornal, porque você vai estar na rua ali, cobrindo ali a manifestação, não sei o quê. Claro, tem gente que tem essa vontade. Se perguntar pra mim se eu tenho, eu não tenho. Eu não tenho, de verdade. Você vai ser mais da área da redação, É bastidores? o que eu gosto. Internet, redação, é o que eu gosto de fazer. Não negaria, por exemplo, se tem uma oportunidade, vou, participo sem problema nenhum. Mas uma coisa que eu gosto tá nos bastidores, na produção. É uma coisa que eu gosto, que eu me identifico. Você acha que é uma área com menos destaque ali, a produção? A Acho. Porque ninguém dá ênfase pra isso.
Mas é o Porque principal. É o principal. É o principal. Ninguém vai pra rua se não tiver uma produção. Se não tiver um redator que comece o trabalho, que dê o start, porque o repórter vai chegar pra reunião de pauta e logo em seguida ele tem que ir pra rua. Mas e quem fez o trabalho antes para quando ele chegasse? Porque quando ele chega da rua, ele tem que finalizar o que não mandou ainda para produção, finaliza ali o que ele fez, o material, despacha e aí já é o novo dia. E aí tem que ter alguém na produção, nos bastidores, na redação, que vai finalizar. E como que é para vocês produzirem textos, assim, para vocês escreverem? Vocês têm facilidade com isso? Vocês escrevem sobre tudo? Como que é? Eu vejo como um dom, eu acho. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei. Então assim, eu nunca tive problema. Só que tem dias e dias, né? Tem que dar aquele negócio chamado bloqueio criativo. Aí você não faz nada. Não sai. Artistas têm muito isso. Não sai nada. A gente tava comentando antes, né? Eu escrevo pra um site, né? E nesse site a gente tem as pautas. E tipo assim, eu não tenho problema de falar sobre nenhuma pauta. Seja qual for a pauta, estando lá certinho, pesquiso, vou lá atrás e faço o texto, produzo. Mas tem dia que não dá. Tem dia que você pega uma pauta e não sai. Você tenta. Sabe? Você passa o dia inteiro pesquisando, você assiste vídeos sobre o assunto e não sai. Parece que é uma coisa. Mas assim, também quando o dia que também você tá com a criatividade, sabe, aflorada, vai que vai. Eu tenho uma certa inspiração. Eu prefiro escrever pra política, né? Minha editoria, assim, do coração é política. Mas pra escrever, eu tenho que estar num lugar silencioso. Sem bagunça. E de preferência, como tempos de madrugada, né? Eu trabalho da diagramação de jornal. De madrugada é o melhor horário, onde flui ali. E às vezes eu tô deitado e eu falo, poxa vida, eu posso escrever sobre isso. Eu tenho que levantar, porque senão no outro dia já era, não tem mais. Já dá totalmente inspiração. Bloqueio criativo nenhum e passa a inspiração. Isso ajuda também por você estar 7 anos trabalhando para si próprio, né? No escritório solo, né? Isso ajudou também? Não, na verdade isso ajuda, né? A você escrever na madrugada ali. Então, ajuda e ajudou a ter esse momento eu com eu mesmo para me poder escrever, né? Então, se tiver muito barulho, muita gente andando, aí tira a concentração, aí eu aí fica escrevendo, apaga, escreve de novo, escreve, apaga, então eu prefiro assim, momento de silêncio, o negócio flui. E como que você acha que a sua, né, os cursos de design que você fez se relacionam com a comunicação moderna nos dias de hoje? Totalmente. Mas quais formas? Para você fazer esse podcast, você precisa fazer uma arte. Então, se você não fez um curso de Photoshop, se você não tiver um Canvas, se você não tiver o básico possível, você vai patinar. Você precisa ter noção para criar, para fazer uma diagramação. De repente você precisa fazer alguma coisa a mais. Então, para comunicação, esses cursos de design são essenciais. Não que todo jornalista precisa ter, mas o jornalista que tem, ele se difere, né? Você tem um diferencial, que você consegue não patinar. Às vezes você fala, poxa, eu vou ter que pedir para alguém fazer uma artezinha do dia disso e daquilo que eu tenho que postar. Então, se o jornalista trabalha na área de social media, né, então ele já tem uma grande abrangência. A social media é toda produção ali nas redes sociais ou isso abrange outros campos? Basicamente social media vai para as redes sociais, né, os principais, para sites, entendeu? Então social media vai fazer toda essa parte, filtragem, postagem, conteúdo. E gestor de tráfego também? Não. Olha, eu acredito que também o social media influencia bastante, né, influencia ele conhecer sobre o tráfego, né? E vamos falar dos métodos mais tradicionais, né? Os jornais, por exemplo, de banca, né? Revistas, essas formas de comunicação, vocês acham que já estão ultrapassadas? Ou elas ainda têm o seu espaço e ainda permanecem fortes, podem permanecer fortes nos dias de hoje? Eu acho que tem seu espaço ainda. Sim. Por mais que você veja que é uma minoria. É uma minoria que usa hoje em dia. Mas muita gente ainda assina jornal. E assim, você percebe que todas as grandes mídias impressas do Brasil hoje em dia, eles migraram, eles continuam fazendo o impresso, né, o tradicional, mas todos eles migraram para o digital.
Então eles acabam abrangendo ainda. Aquele senhorzinho de 70, 80 anos que vai todo dia na padaria pra comprar os jornalzinhos dele, porque ele é assinante lá, chega na casa dele todo dia. Mas abrange também a gente que tá começando agora, assim, que tem isso daqui na palma da mão e consegue em qualquer lugar acessar uma notícia. Então eu vejo que, assim, ele foi evoluindo. Não perdeu a sua essência, mas foi evoluindo. Entendi. Porque hoje em dia, né, tem muito acesso digital às coisas, Sim. né? Inclusive aos próprios jornais e revistas, né, que são assinados pela internet. Por isso que acho que esse sentimento, assim, que acho que as pessoas mantêm hoje é muito pela relíquia, sabe? De falar, pô, eu quero ter um negócio físico aqui, porque eu realmente gosto. Assim. Mas uma pessoa que é jovem, que nasceu, sei lá, dos anos 2000 pra cá, é difícil criar esse contato, né? Por isso que, sei lá, eu acho que não é uma coisa que vá durar por muito tempo, assim. É lógico, né? Vai evoluir. Né? Por exemplo, o rádio existe até hoje, mas é uma coisa que é antiga, se você parar pra analisar. Não é nada contra, porque eu sei que você já trabalhou, fui inclusive hoje fazer uma entrevista. Mas a própria mulher que trabalha lá falou, é uma coisa que já é do passado, né? Já é uma coisa antiga. Sobre o impresso, vocês acham que o jornal impresso está com os dias contados? E ressaltando assim, no início do curso de jornalismo, a gente... o professor bate muito na tecla, né? Que o jornal impresso é muito importante, né? Tem toda uma produção em volta também. O que vocês acham do impresso, né? Na questão do jornal impresso, assim, de primeira mão. E depois quero falar desse embate impresso e digital. Bom, falando sobre isso, eu até parei de trabalhar na área, porque o impresso foi acabando, foi afunilando, o cliente já não faz mais, eu não estou fazendo mais, eu fui para o digital, eu tenho um site, criei um portal, agora estou só no Facebook, estou no Instagram, estou no TikTok. Tem coisa ecológica, né, no meio. E aí vai afunilando. Uma outra questão é que você falou que os professores falavam para você que o impresso tem mais credibilidade. Sim. O impresso você não solta na hora. Você faz a notícia, manda, faz a correção, monta o boneco, faz a última conferência, dá uma conferência antes de mandar imprimir. Já o digital não, você escreveu, automaticamente você já pode postar. Então você pode ver que muitos sites aparecem lá uma correção, no final da matéria tem lá, essa nota editado há 3 horas. Exatamente, né? Porque é o imediatismo, né? Soltou a matéria, errei, coloquei o nome da pessoa errado, coloquei um dado errado, aí você tem que voltar e fazer a correção. Geralmente no impresso você tem mais tempo, mais pessoas que podem olhar, revisar o texto, né? Não precisa ser imediato. Internet hoje em dia todo mundo quer saber. Até interessante isso, porque a fake news ela surgiu no meio digital, né? Sim. Não tem no impresso. No impresso até tem, mas é mais difícil, né? É mais difícil propagar. Se eu vou comprar um jornal, eu não quero comprar um jornal que sai a notícia toda vez que é falsa. Então... E uma coisa que eu tenho curiosidade, a gente como comunicador e jornalista, a gente tem um papel assim, muito próximo com o português, né, com a nossa língua e tal. Como vocês lidam com erros gramaticais? Porque eu sou uma pessoa que... Eu era péssimo em português quando era criança, mas depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo a importância e aí hoje eu passei a escrever direito. Entendeu? Então eu realmente não gosto de cometer erros de português. Se eu cometo, eu conserto na hora. Mas tem pessoas que realmente não ligam muito pra isso, né? Escrevem errado e tal. Isso, como que vocês lidam com isso? Você vê uma mensagem errada no grupo, um erro de português grotesco. Como que vocês lidam com isso? É difícil. É difícil. Hoje, assim, eu era muito... Quando eu tava na escola ali, eu era um português, mas... Conforme eu comecei a faculdade, fui vendo alguns vídeos no YouTube, né, aquela coisa toda, pra dar uma aperfeiçoada, né, pra dar uma melhorada na escrita. E hoje, quando eu vejo alguma coisa assim, que salta aos olhos, você fala assim, sério isso? É sério isso? E você... É desesperador. Nossa, dói. Mas uma coisa é fato, a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo. É muito complexa. É muito complexa. É muito complexa. Tá mudando sempre, sabe? Você vai pegar lá assim, a nova ortografia do ano tal, porque no 2009 outro ano... foi a última, né? Faz pouco tempo. Se você pegar, 11 anos. 2009, 2019, 20, 21, 22. 12 para 13 anos. Então, assim, é recente. Então, assim, tá sempre mudando. E a gente tem que tá sempre acompanhando. Mas a gente que é da área da comunicação, tem sempre que estar acompanhando. Eu tô tentando, assim, o máximo...
ver as novas regras para não cometer erros, né? Porque você já está habituado. Significativa, sim, né? Vocês saíram da faculdade, da escola há menos tempo. Eu já saí um pouquinho mais tempo. Então, tudo que eu aprendi foi na regra antiga. Então, você tem que ficar pensando, peraí, na nova regra, tem hífen, tem acento, é separado, é junto. Então, é uma questão que você tem que ter muito cuidado. E aí é complicado, porque às vezes as pessoas elas não tiveram nessa educação, ou às vezes tiveram, mas não aproveitaram. E aí você vê as pessoas, sei lá, fazendo diferente, mais e mais, né? Que mais? Que às vezes é coisa simples, tipo, espaço e vírgula, umas coisas meio sem noção, meio nada a ver, sabe? É uma coisa que me deixa meio assim, né? Eu respeito, lógico, eu nunca... Eu sou do tipo de pessoa que eu não conserto quando a pessoa erra. Mas dá uma ânsiazinha olhar ali um erro de português ali. Não. É que às vezes a pessoa não sabe também, né? Então por isso que às vezes a gente começa assim de consertar a pessoa falar. Porque, exato. Claro que a pessoa aprender seria bom, mas é chato às vezes você falar pra pessoa, pô, você errou aqui, a pessoa se sente... Foi muito bom, de verdade. Foi muito bom, né? Muito bom. Costa, ela é vice-presidente da Câmara Municipal. E no momento que nós fizemos, quando nós fizemos a experiência, assim, de uma grande entrevista. Fizemos uma entrevista na Casa de Lei, a maior Casa de Lei do Brasil, que é a Câmara Municipal de São Paulo. Então, você chegar, entrar no... Foi. Melhor a gente consertar, né? Olá. Não, tá tranquilo. Certo, agora pode falar aí. A pergunta já foi feita, né? Já, ele tava... Falando, pode eu vou retomar voltar falando. Isso. Sim. Então, nós fizemos a entrevista com a Ruth Costa. Ela é vereadora de São Paulo. Ela é vice-presidente da Câmara e ela estava, no momento, ela estava como presidente da Câmara, né? Ela estava em presidente em exercício. Então foi para nós, que foi a primeira entrevista, assim, aquela grande entrevista, na maior casa de leis do Brasil, que é a Câmara Municipal de São Paulo, chegar, adentrar com equipamento, câmera, microfone, montar, e aí vai ser... E ela estava presidindo a sessão, vai ser no gabinete, vai ser lá embaixo... Não, vai ser no gabinete, daqui a pouco chega um assessor correndo e fala, não, vai ser lá embaixo, não dá para fazer no plenário porque tá tendo a sessão. Então, descer, correr, desce, tudo pronto, desmonta tudo, sai com tudo... Né? E pra você melhor ainda, que você falou que é um amante da editora política, né? Editoria de política é meu xodó. E aí, você preparar as perguntas, pensar o que você vai perguntar, como é que você vai perguntar. Primeira entrevista, você também não pode chegar lá achando que é o melhor jornalista do mundo, né? Você, afinal, tá informação. Então, você tem que ver o que você vai perguntar, como vai perguntar. Eu acho que o Gabriel também sentiu essa... emoção. Nossa, demais, porque, igual você falou, né, Roger? A gente não pode chegar lá achando já que é o... Poxa, sou o bambambam, vou fazer acontecer. Mas fica aquele sentimento também, porque, poxa, você tá na maior casa de leis do Brasil, você tá... Não é qualquer entrevista, né? Por mais que a gente ainda não... A gente não estava num veículo de comunicação grandioso, algo do tipo. Mas fica aquela coisa, tipo, nossa, é uma responsabilidade. Você não pode fazer qualquer tipo de pergunta também, você tem que pensar bem, porque você está falando com uma pessoa que ali ela estava como presidente em exercício ali da Câmara, então é uma autoridade, né? Então você tem que pensar bem, estudar sobre a pessoa também, sobre o que está acontecendo ali naquela região, tipo, na cidade de São Paulo, quais são as leis que estão em pauta, o que está acontecendo. Tem que ter todo um embasamento antes. Como que vocês conseguiram esse acesso a essa pessoa, né, da área jurídica e a esse espaço, assim, que é um espaço marcante, assim, em São Paulo, né? E que ele meio que prerroga, né, coisas importantes, assim, para a sociedade. Sim. Na verdade, ela é uma conhecida minha, né? Conheço ela. Aí entrei em contato, falei,
consegue fazer uma entrevista contigo para um jornal da faculdade? E ela falou, não, tudo bem, sem problema, marca e a gente consegue. Na verdade, nós íamos marcar uma entrevista com o pessoal da cultura, mas aí não conseguiu marcar, a assessoria foi difícil, aí eu pedi via o gabinete dela, eles tentaram também, eles estão com dificuldade de agendar, eu falei, vamos fazer com ela. Falei com os meninos, com o Gabriel e com a Isabela, vamos fazer, então com a vice-presidente da Câmara. E calhou de no dia que nós fomos fazer, naquela semana que nós fomos fazer, ela estava como presidente em exercício, né? E foi muito bom pra gente. Assim, cria um desejo de fazer mais, de seguir fazendo coisas, né? Você sentiu uma pressão? Você sentiu uma pressão de falar com alguém importante, saber que tem uma E até mudando adendo nessa pergunta dele, o ego ele veio? Ele chegou a algum momento o ego vir nesse momento? Não. Eu acho que não, acho que a pressão é maior. Porque você fica naquela, eu tenho que pensar bem no que eu vou falar, por mais que dê pra editar depois, mas assim, gostar ali com uma autoridade. E aí chega na frente do entrevistado, você se perde todo, se enrola, não consegue fazer a pergunta. Tem que gravar 300 vezes. Será que isso vai acontecer? Não vai acontecer? E eu vou fazer, o entrevistado vai falar, eu vou fazer uma outra pergunta, vou deixar ele constrangido, não vou deixar, mas peraí, eu tô começando agora, então fica aquele sentimento. Então, será que eu vou fazer certo ou não? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E até o que você falou, gravar 300 vezes. A gente não tinha nem esse tempo, na verdade, né, Roger? Não. Porque a gente tava gravando com ela, tava tendo uma sessão, tanto que no início da gravação, a gente teve que parar porque precisava que ela voltasse ao plenário. Ela saiu correndo para resolver um problema que deu no plenário lá, uma questão dos vereadores, e aí ela acabou encerrando a sessão. Ela estava em atividade normal. Na verdade ela vinha, ela falou, ó, vocês têm 20, o assessor falou, vocês têm no máximo 20 minutos para gravar. E aí colocamos o microfone nela, e aí ela voltou pro plenário, quando ela retornou, ela falou, já encerrei a sessão. Aí vocês podem perguntar, e aí a gente conseguiu. E a gente tinha algumas perguntas, né, que dariam mais de 20 minutos. Daria mais pela resposta, assim, que a gente imaginava que ela ia dar. Então, quando ele for 20 minutos, a gente falou assim, meu Deus, e agora? Aí a gente começou a entrevista, ela saiu pro plenário e voltou, aí deu tudo certo. Saiu até com o microfone. Saiu tudo. Aparatos, tudo. Isso tá meio que no âmbito formal, né, essa questão de ter tempo pra resposta. Por isso que o formal também tem seus problemas, né, assim. Sem dúvida. Como debate, né, por exemplo, a gente vai ver eleições esse ano, né, tem o tempo certinho, cronometrado de quanto que é a resposta de cada um para tal assunto, né, tal pauta. É muito regradinho, é muito formal, porque tem... Aí tem a... Vou te falar, por isso que os podcasts fazem tanto sucesso, porque não tem essa cartilha aí. É algo natural, né, cara? É algo natural, um bate-papo que vai fluindo. É diferente. Só que o que eu observo, o formal, ele deixa a pessoa mais num campo seguro, sabe? Não tem aquele deslize da informalidade. Que às vezes a pessoa fala uma coisa que não era pra ela falar naquele certo momento. Aí, por exemplo, como eu falei lá de vocês foram pra uma pessoa importante, num espaço importante, então isso já deixa tudo mais sério, sabe? A questão. Vocês não estavam num ambiente totalmente informal. Então tem essa ambientalização do diálogo. Sim. Sem dúvida. No dia a gente tava tão nervoso assim que, meu Deus. Até a Isabelle, Sim. que ela é editora, né? Ela é a chefe da editoria de política. E aí ela falou, será que ela é legal? Tava meio apreensivo, todo mundo nervoso. Aí eu até falei, antes de começar a entrevista, eu falei pra ela, olha, Ruth, eles querem saber se você é legal e dá pra fluir o papo. Mas ela é muito gente boa, assim, pra conversar. Eu conheço ela, minha esposa conhece ela, conhece meus filhos, então a gente conhece ela já há um tempo. E ela sempre foi assim, ela é bem acessível, conversa muito bem com as pessoas, dá atenção. Então, graças a isso, a gente conseguiu relaxar um pouco e fluiu a entrevista, né? Fizemos uma entrevista e, graças a Deus, finalizou. Deu sem deslizes. Mas vamos abrir um pouco mais, né? A gente falou dessa pessoa importante nesse sentido, né, específico. Mas vamos ampliar. Você falou que gosta de política, né? Quando você fala de política, esporte, religião, você está falando com públicos muito grandes e com paixões muito fortes. Vocês não sentem uma responsabilidade a mais que você está transmitindo uma informação
por exemplo, vou ter que ser imparcial aqui, nesse sentido, vamos supor, uma informação política, vou ter que ser imparcial, né? Porque existe uma pressão, existe um lado, existe outro, existe o meio, existe quem não tá nem aí, né? Eu tenho que passar informação de forma mútua, assim, sabe? Não, todos têm que entender a mesma coisa que eu tô falando sem tomar partido. Sim. Sem ter uma responsabilidade maior nesses sentidos mais delicados, assim, da sociedade? Sem dúvida. Porque o jornalista, o comunicador em si, ele é formador de opinião. Porém, a gente não pode confundir. A gente ajuda a pessoa a formar opinião. A gente não forma opinião para ela. Mas se a gente pensar nesse sentido, o influenciador também é um formador de opinião. De certa forma, eu vejo que não sim. é? Sim. Por isso que hoje se cobra que o influenciador tenha essa vertente política. Que ele indique, que ele diga, que ele rebata, que ele contradiga, justamente por isso, porque ele pode influenciar muita gente, e principalmente os mais novos. São milhões de pessoas que Só que seguem, eu vejo assim, internet. isso aí é muito interessante esse assunto, que o influenciador ele também tem esse poder, né, de formar uma opinião, só que quem aceita é o influenciável. Exatamente. Sim. Isso é muito forte, tipo, você considerar uma pessoa que ela é influenciável, tipo, ninguém gosta de ser chamado de influenciável, né? É por isso, igual ele tinha comentado, é a questão de você ser imparcial de certa forma, né? Porque você está lidando com públicos grandes, seja jornalista, seja influenciador. Você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que é influenciável. Quantas vezes a gente assiste num jornal, por exemplo, você pega um jornal policial, um boletim policial na televisão. Você vê, só sai sangue às vezes quando você vai exprimir a televisão. E você vê que as pessoas são muito influenciadas, porque se o jornalista fala assim, fulano não presta porque matou, não sei o quê, a pessoa vai lá e acredita. Não que ele esteja errado, porque a gente vê vários casos, né, que realmente você pensa, poxa, porque o pai matou o filho? Realmente. Mas assim, tem que tomar um certo cuidado com a gente que está à frente de algo, seja numa entrevista, seja num programa. Mas eu acredito que, assim, o objetivo, assim, né, dos influenciadores, às vezes não é culpa deles também, porque é muito público. Entendeu? A rede social dele é aberta, as pessoas estão lá seguindo ele todo dia. Então, tudo que ele fizer, às vezes ele quer fazer uma coisa pra ele, uma opinião pessoal dele. E, às vezes, isso já não pode, porque a opinião pessoal, não que seja certo ou errado, não tô entrando nesse sentido. Sim. Mas no sentido da pessoa ser ela mesma e ela não poder, ela ter que se envolver em situações perigosas, situações importantes, que às vezes ela não queria, entendeu? Da mesma forma que eu vou jogar aí um ponto. Por exemplo, tem muita gente, né, que tá aí nos últimos dias cobrando, tal, reclamando dos jovens que 16 a 18 anos, que não tem o título de eleitor, né, menos de 10%, enfim, que tem pode fazer uma grande diferença. Só que eu não julgo, na minha opinião, os jovens que não estão dentro desse aptos para votar, sabe, dentro desse contexto. Porque eu imagino assim, né, o jovem tá olhando assim, pô, é aquele velho estigma, né? A política não tem nenhum político que presta, tudo corrupto, tudo ladrão. E aí a pessoa ela vai ter que, antes dela, porque já é uma coisa obrigatória, ela vai ter que entrar nisso pra ter que toda vez olhar o candidato e formar opinião, sendo que a pessoa tem 16 anos, sabe? 16 anos, pô, quer jogar bola, quer sair, entendeu? Quer viver a vida. Não tem, eu acho que não tem, uma formação de opinião política, sabe? Que é uma coisa que nem é ensinado na escola, né? Que é um ponto muito importante. A gente até conversou sobre isso, né? A gente tem um projeto na faculdade, um podcast também. E a gente conversou sobre isso. Nós gravamos o último episódio, foi exatamente sobre isso. Até rolou o tempo que a gente tinha, extrapolou, vai ficar em 2 blocos, mas exatamente sobre isso. Eu acredito que a escola deveria fazer esse papel. E quando o jovem, o adolescente, chegar à idade dos 16 anos, ele já tem aquela mente crítica, que ele pode pensar. Acredito também que os influenciadores digitais, eles têm que conhecer um pouco para falar de um assunto. Então é muito influenciador, às vezes, indo para a área da política, mas ele nem conhece como é que funciona. Ele não sabe o que é uma Câmara Legislativa, o que é um Senado, o que é um executivo e o que é um judiciário. Então, como é que funcionam os 4 poderes? Funcionam juntos, separados? Como é? Às vezes ele nem tem noção de como funciona, mas aí ele vai... Então, eu acredito, voltando um pouco ao que você falou, que ele deve se abster de falar o que ele não conhece e falar o que ele conhece. Por quê? Muitos dos nossos jovens hoje, nossos adolescentes, eles estão
perdidos. Eles acham que entendem de política, não entendem de política. Eles acham que são do lado A e o ruim é o lado B. Eles acham que são do lado B e ruim é o lado A. Então eu acredito que o influenciador deve conhecer muito, e como o Gabriel falou, a escola deveria dar essa base para esses jovens. Não só para isso, né? Por exemplo, educação financeira. Exatamente. Filosofia, sociologia, são matérias que ensinam a questionar e com cada vez menos... A ter uma mente crítica, a pensar mais, né? A não ser influenciado, massa de manobra, né? Que é uma coisa que acontece bastante aqui, né? Exatamente. No Brasil. E também é não só nisso, nesse sentido, assim. Vamos pegar aqui, por exemplo, sentidos de religião. Religião, às vezes, foge do campo influenciador que está na internet. Mas entra outros, entra o padre, entra o pastor, entra o chefe do seja qual for a religião, entendeu? E também é uma forma de influenciar as pessoas. Nem sempre por mal, mas também é uma forma de influenciar as pessoas muito em futebol, assim, né? Sim. Então são coisas que influenciam as pessoas e que impactam diretamente na sociedade. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma sociedade que é extremamente ligada com essas coisas de religião e de futebol. Né? Especificamente, não vou nem colocar esporte, vou colocar o futebol em pauta, porque aqui é muito mais forte essa ligação com o povo. Em questão de mercado, assim mesmo, de trabalho, vocês acham que na área da comunicação é o jornalismo que está no topo? Ou tem abertura para outros cursos, outras formações, né, da área da comunicação? Acho que tá bem, hoje em dia, dividido. Porque, assim, o jornalismo ele tá em alta, tá? Só que você pega hoje em dia um social media, que tá, igual o Roger tinha falado, que tá em ascensão, cara. Tá crescendo muito essa profissão em si hoje em dia. Então, assim, se você pegar um jornalista que ele saiu agora da faculdade, e você pegar um social media, talvez uma empresa, que o jornalista também pode trabalhar numa empresa como uma comunicação empresarial, por exemplo, comunicação interna, é uma área que o jornalista pode trabalhar, de certa forma. Aí você pega um profissional de social media que fez um curso lá, bacana, e sabe mexer com analítico, sabe mexer com ferramenta de edição, de arte, essas coisas. CEO. Meu, ele tem muito mais chance do que um cara que só tem a faculdade de jornalismo. Então, assim, a gente, por exemplo, que está estudando a área, a gente não pode ficar preso só nisso, por exemplo. Porque a gente tem que sempre procurar ser um profissional diferenciado. Porque senão, a gente vai sair da faculdade e vai procurar algo e não vai achar. Porque alguém que foi diferenciado conseguiu na nossa frente. Vai conseguir. Mérito da pessoa também. Mérito da pessoa, exatamente. A gente se acomoda muitas das vezes. Eu já faço uma faculdade. Tá, eu faço uma faculdade, beleza. Mas o que eu faço pra ser diferente? Porque não só na nossa turma. Poxa, hoje em dia nós temos 7 pessoas. Mas, por exemplo, é uma turma grande. Você tinha falado da sua turma, tem quantas pessoas? 50 e poucas. 50 e poucas pessoas. Vão sair dali 50 jornalistas. Mas assim, no mercado de trabalho que é grande, de certa forma, não tem só São Paulo, tem vários estados do Brasil. O mercado de comunicação já é grande, né? É grande. Você pega o Nordeste, por exemplo, é um dos maiores. Pra você ter uma ideia. Eu tava vendo esse dia, fiz uma pesquisa sobre isso. No Nordeste tem várias vagas, diversas vagas. Se você for colocar procurar, é um dos lugares que mais tem vagas, sabia? Por que tem pouca gente? Porque São Paulo é o polo mesmo, o Sudeste? Muita gente vem pra São Paulo. Rio-São Paulo, o trecho que todo mundo almeja, né? Porque as maiores emissoras de rádio, de rede, estão aqui em São Paulo, né? A geradora do sinal está aqui em São Paulo, e de televisão também a mesma coisa. Gazeta, São Paulo. Bandeirantes, São Paulo. Cultura, São Paulo. SBT, Osasco, mas é São Paulo. Globo, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. Então você tem só esse eixo que todo mundo pensa que é só isso. Porque, na verdade, quem faz o jornalismo fica focado, eu quero ir pra Globo, eu quero trabalhar na Band, eu quero trabalhar na Record. Tendo essa questão aí, por que você acha que o ampliar das emissoras, elas limitam ali no Sudeste? O que eu quero dizer com isso? Que elas não vão pro Nordeste. Você tem a Band do Rio Grande do Sul, você tem a Band de Minas Gerais... Só que você vai subindo, né? As filiadas, você vai subindo, vai desaparecendo e vai aparecendo o quê? TVs nacionais, TV Amapá, TV do Piauí. Por que vocês acham que acontece isso? Olha, isso eu não vou saber te responder, mas eu acho que tem fortalecido muito no Nordeste, no Sudeste, em vista do Ibope, né? O povo que mais assiste está aqui. São Paulo, 12 milhões de habitantes, Rio de Janeiro, são os eixos onde tem mais público. Então é focado as grandes emissoras aqui,
as afiliadas vêm aí seguindo, e alguns estados, alguns locais têm tentado se manter, né, como independente, fazer uma rede de emissoras, mas eu acho que, por enquanto, é um pouco difícil ainda, no cenário atual que a gente vê. E falando especificamente da Rede Globo, por que vocês acham que nos últimos anos aí, vamos pegar depois da pandemia, decaiu tanto assim, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Faustão, que era uma pessoa que estava há muitos anos lá saindo, atores, atrizes, né, perdendo direitos de transmissões de futebol, que era praticamente o maior monopólio na Rede Globo, né, o maior índice de audiência, agora que tem o BBB, enfim, mas por que vocês acham que a Globo tem, sei lá, acho que perdido um pouco dessa hegemonia, que sempre foi dela? Eu acho que, em partes, seria para economia. Os grandes salários saíram da casa. Então, ela tem uma economia, ela não tem mais o futebol que bancava grande parte. Então, os grandes contratos são encerrados. Então, é uma economia de dinheiro. Eu acho que isso... E os grandes nomes vão saindo. Os grandes nomes vão saindo. E outra coisa é a internet. A Globo tem batido muito no Globoplay, tem investido, tem colocado séries, porque ela sabe que a televisão vem descendo um pouco, porque todo mundo vai para a internet. Tanto é que nós estamos num podcast que não vai para a TV, vai ser pela internet. Então, todo mundo hoje assiste ou ouve um podcast. Já a televisão, você assiste em casa. Ninguém assiste TV no celular. Até um tempo atrás, sei lá, uns 8 anos, 9 anos atrás. Assim, os smartphones mesmo assim. Tinha smartphone com anteninha, com celular, com TV digital, puxava, né? Pra pessoa assistir, a pessoa assistia. Mas ninguém assiste isso no metrô hoje em dia, ninguém assiste no ônibus. Se isso virasse, ia ser uma comunicação totalmente diferente, né? Se realmente todo mundo colocasse lá a anteninha. Ia ser um diferencial, mas todo mundo optou pela internet. Então, você vê no metrô, no ônibus, a pessoa assistindo Netflix, assistindo Globoplay, assistindo outros streams. Então, eu acredito que a Globo parece que tem caído, né? Muitas pessoas têm saído da casa, mas na verdade eles estão investindo mais no digital. Tanto que todos os programas estão lá, quem é assinante sabe, acabou o programa, você vai lá e assiste. E eles estão investindo muito. Termina, por exemplo, Big Brother. Termina o Big Brother, aí já aparece na Smart TV, já aparece lá para você clicar e você já vai direto pro Globoplay e continua alguma coisa que eles vão continuar, um bate-papo, uma entrevista, alguma coisa assim. Então acredito que tenha se dado muito em virtude disso. Uhum. E tem até, acho que um dado que explica isso, que eu vi assim na internet esses dias, que 20% da população não tem acesso à internet ainda, do Brasil. Sim. Aí se você pega 220 milhões, né, que tem no Brasil, você pega 20% disso, é muita coisa. É muita gente. E quem não liga a internet, liga a Globo. Não tem nem outra emissora que você cogita assim, a pessoa vai ligar no SBT, não. É na Globo, Na sabe? Globo. Nós que somos da Grande São Paulo, a gente tem todas as emissoras, é uma maravilha. Você pega lá 30 canais na televisão, quando você manda sintonizar, é uma maravilha. Mas se você vai um pouco pro interior, já começa a sumir. Se você vai pro interior do Brasil, aí você já não tem Gazeta, não tem... Tem lugar que você viaja, já viajei, assim, próximo, e você não pega as outras emissoras, não pega Gazeta, não pega Band, só pega Record, SBT e... Record, Globo e SBT, só as 3. Quando pega as 3 ainda. Quando pega as 3, as outras já não pegam. Então você fica no hotel, se não tá passando o que você quer nas 3 emissoras, você recorre ao famoso celular. E nesses lugares, se você recua mais um pouco ali, se não tá pegando SBT, tem aquela TV Senado, aquelas TVs políticas, sim, que são assim, as primeiras que dá aquele chiado, mas elas pegam, assim, entre aspas, sabe? Elas que sobram, acabam sobrando assim, mas quase a audiência mínima, de certa forma. Né? E por que elas são mantidas até hoje, se ninguém assiste, né? TV Brasil... Não, TV Brasil traz bastante cultura, mas TV Senado, essas coisas. Eu acho que o povo não é um dia doutrinado a assistir, mas assim, não tem um certo investimento, se você for ver bem. Você acha que pode ser uma desculpa pra falar, tem um canal de comunicação ao governo? De certa forma, eu vejo que sim. Porque temos o Ministério da Comunicação, por exemplo, então pra falar assim, já o Ministério da Comunicação está incluso em todas as vertentes. Estamos na televisão, estamos no rádio, estamos na mídia impressa, na mídia digital. Então, para ter, né, estamos presentes em todas as mídias, porque somos o Ministério de Comunicação, acaba tendo,
né, como uma desculpa, a gente deixa um canal ali, um canal aqui, mas que não tem investimento para as pessoas assistirem, você não vê uma propaganda, uma coisa atrativa. Eu ia falar exatamente isso, falta atrativo, acho que falta atrativo. Uma TV Senado, que vai ter só... Foi no meu, mas pode continuar, tá travado. Pode continuar, pode seguir. Deixa eu voltar onde eu tava. A linha de raciocínio. Atrativo da TV Senado. Tá tranquilo, tá continuando. Eu acredito que falta um atrativo da TV Senado. Vai passar só o quê? Pedaço da sessão? Vai passar entrevista da sessão? Depois vai passar entrevista da sessão. Você falou uma coisa interessante, um atrativo. Aí eu faço uma pergunta para vocês dois. Sim. O que vocês acham que poderia ser mais atrativo para essas outras emissoras para equilibrar um pouco, por exemplo, os pontos de audiência para um SBT, para uma Record, além do futebol que eles já pegaram, né? Por exemplo, para equiparar com a Rede Globo e reality show, né? Também. Se for essas emissoras do governo, eu acho que fica um pouco difícil. Porque a nossa cultura, a cultura do brasileiro é futebol, carnaval, e samba, e rock and roll e fofoca. E agora, né, de uns 20 anos pra cá, depois que surgiram os realities, fofoca. Então é isso aí. Também que não pode faltar que o pessoal veja. Isso aí tem que ter. Segue, é o que capta o povo. E nosso povo não tem, né? No Brasil, nós não temos a cultura de ler. Tanto que eu falei pra vocês que os clientes meus disseram, não vou fazer mais jornal. Tinha cliente que dizia assim, não, põe a foto grandona, põe aquela foto, aquela chamada assim na capa, porque ninguém vai ler mesmo, e enche de foto no meio. Aí fazia uma página só de foto de um evento que teve um textinho desse tamanho, mal feito, tem certeza? Não, vai isso aí mesmo. E então você fica assim, até assim... Poxa, podia ter um texto maior, podia ter uma entrevista. Sabe o que é preocupante? É porque as pessoas leem, mas as pessoas não leem a matéria, as pessoas leem o título. O título, e vê o a título foto e não acabou. tem nada a ver com a matéria às vezes. Por isso que as pessoas caem em fake news às vezes. Legendas do YouTube, a pessoa abre o YouTube, ela vê uma legenda ali com aquelas palavras chamativas, sabe? Aquela coisa explícita. Seja qual o assunto for, aí a pessoa lá já entra no psicológico, ela já vai imaginar aquela cena, aquele negócio, e vai fazer ela clicar no vídeo, sabe? Sim. Vai clicar numa notícia do Facebook. Então as pessoas leem aquilo que né, que chama tipo ela atenção, né? Tem que ter um match assim, tanto do título com o conteúdo, não adianta. Tem que ter aquela conexão, porque senão o negócio você fala, a pessoa ela clica em cima assim, aí ela vê que não tem nada a ver, ela sai. E é um serviço, né? Sim, exatamente. E voltando àquele assunto ali da Globo, vocês acham que também ela meio que perdeu forças por causa desse governo aí atual que tirou o orçamento dela, né? Que tinha uma ligação, né, das políticas anteriores com a Globo e tal. O governo atual reduziu muito os anúncios na Globo. Isso pode-se notar. E você começou a ver alguns anúncios que só passavam na Globo passando em outras emissoras. Agora, com as outras emissoras pegando futebol, deu uma crescida e transferiu. Você percebe que alguns anúncios que não passavam muito raramente, esporadicamente numa outra emissora, começou a transferir. Esses anúncios do governo começou a ser passado com mais intensidade nessas outras emissoras. É óbvio, o futebol, como você falou, o futebol agrega no valor do anúncio. E é isso, quem anuncia quer saber o quê? Quantas pessoas vão assistir para dar retorno. O próprio governo, se ele vai investir, ele vai investir onde ele tem resultado. E não tem jeito. Hoje, a emissora que mais dá audiência é a Globo. Compensa. Se você tiver dinheiro, você compensa anunciar na Globo, que você tem o maior número de telespectadores, né? Uhum. Até por isso que a Globo ela é tão combativa pelo governo atual, tirando méritos, tirando deméritos do que o cara fala ou não. Você acha que a Globo ela é combativa por esse fator? Por exemplo, vamos jogar aqui um assunto polêmico. Durante a ditadura, a Globo era a favor da ditadura, porque a ditadura ajudou a Globo a crescer e se desenvolver. Você acha que se o governo ajudasse, a Globo ela seria mais omissa em relação ao governo e não seria tão combativa? Uma polêmica. Sem dúvida. Porque não tô falando contra a emissora nem nada do tipo, mas fazendo uma análise igual você falou, o que acontece? Ela, desde sempre, não é de agora, desde igual você falou, da ditadura, sempre foi uma emissora que sempre quis estar perto do governo, porque assim,
Não é nenhum erro, mas assim, vai trazer benefício se andar perto, né? Tem até aquele ditado, quem tu és, quem tu és. Então assim, vai te ajudar de uma certa forma você andar com aquele governo. Mas por ter esse embate, né, do governo com a emissora, né, ter essa divisão grande entre os dois, você percebe que vai ter embate mesmo, que vai ter diferença, não vai ter investimento do governo com a emissora, não vai ter notícias talvez assim boas da emissora com o governo, não vai ter uma relação legal. Isso é fato. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que ela apoiou a ditadura, gostou, cresceu, agora veio a visão social. Opa, nós fizemos besteira, agora a gente precisa, hoje em dia tem o politicamente correto, a gente deve seguir. Tanto se você for analisar um pouquinho, batia no Lula, na Dilma, no Temer. Então, ela já assumiu essa postura. Ela é contra, ela vai bater, né? E o governo tem que andar na linha. É basicamente assim, isso que ela prega. A gente percebe que é isso que ela quer dizer. Anda na linha, porque quando você sair, a gente pega você. Eu até li uma reportagem, eu não lembro assim muito bem como é que ela é, mas dizia exatamente isso. Que o governo tá na situação hoje, mas um dia ele vai sair da situação. Ele não vai estar com a máquina. E aí, quando ele não tiver com a máquina, aí surge aquele monte de escândalo, aquelas matérias, jornal nacional, no Fantástico, contra um ex-presidente. Tanto que nós vimos que o Temer saiu da presidência e foi preso, né? O Lula saiu da presidência e foi preso. Então ela vai bater, porque eu acredito que a emissora assumiu isso como função dela. Ela vai contra, e nisso ela cresce. Não é meio que líquido isso pra vender cliques, pra vender... É meio que líquido, né? Vai se moldando conforme a ideologia da época. Não parece ser isso? Vende-se, né? A notícia se vende. Então, se a notícia for boa, dificilmente vai vender. Concorda comigo? Ninguém fala que nasceu uma criança, mas que morreram 10 crianças. Um exemplo bom que você tocou agora, que interessante, muito interessante esse exemplo que você usou, que era até numa aula de telejornalismo, né? A professora estava falando sobre isso. Ninguém noticia, por exemplo, que um avião ele saiu aqui do aeroporto de Guarulhos e chegou, vamos supor, lá em Miami. Chegou bem, todo mundo chegou bem. Ninguém noticia isso. Mas se acontecer por algum motivo, uma tragédia no momento, vai ser noticiado. Porque, igual o Roger falou, a notícia ela é vendida. Então, assim... Ou se alguma pessoa importante está no avião, vai fazer alguma coisa importante quando ela embarcar, né? Pousar, na verdade. Exatamente. Sim. Porque a notícia ela é vendida. Então, assim, não que a gente, né, comunicadores são frios, mas a gente não pode se apegar à notícia como algo sentimental, mas aí tem que ver a situação e ver o que vai gerar um certo retorno em questão de audiência. É comercial. É comercial, não adianta. É isso aí. O mundo hoje é comercial, não tem jeito. E a televisão é o minuto mais caro. Tem que ter um retorno financeiro, né? Não tem jeito. Mas eu acredito também que faz parte também, né, da empresa ter essa questão, por exemplo, de oposição, de você contra, porque a população em si, eu acho que ela não tem essa força, sabe, de combater, Não. de ir atrás, porque só vai atrás, por exemplo, para resolver um problema maior quando é divulgado. Sim. Entendeu? A pessoa não vai atrás, não vai cobrar alguém, não vai mudar uma situação quando ninguém souber o que está acontecendo, entendeu? É verdade. Essa função combativa é o que desperta, às vezes, na sociedade. Eu vou pensar melhor, peraí. Ela procura não se aliar para não ficar vendida. Sim. Entendeu? Eu acredito que ela não se alia para não ficar vendida e procura fazer a oposição quando é preciso. Às vezes, muitos dizem que quando não é preciso, também, né? Não estamos nesse mérito, mas eu acho que é bem isso que ela faz. E falando do fator politicamente correto, né? Que hoje é uma coisa assim padrão. E a gente pode sair do ramo comunicação empresas e podemos colocar no ramo empresas, né? Hoje em dia é obrigatório você ser politicamente correto, pelo menos transparecer ali, né? Numa relação profissional, Sim. comercial, né? Você acha que isso é uma hipocrisia? Ou é necessário para os dias atuais? A população certamente foi evoluindo e adquiriu essa consciência de respeitar mais o próximo, de ter uma empatia. Você também, o que você acha? O quê? Disso que eu acabei de falar. Cara, eu tô olhando o quadro, mano. Desculpa aí. Fala aí. Tava moscando aqui. Fala aí, então, desculpa. Olha, politicamente correto, eu fico imaginando como vai ser daqui uns 15, 20 anos.
Tudo vai ficando politicamente correto. Aí você já não pode falar, não pode olhar. Então eu acho que tem que ter o respeito. Isso tem que ser incutido na criança, na escola, no jovem, no cursinho, na faculdade. Você precisa respeitar o outro. Eu acho que isso sobrepõe a muita coisa, que a gente fica lutando, batendo. Respeito. Quando você entende o que é o respeito, tá te ofendendo? Desculpa. Aqui é o nosso limite. Até aqui eu vou. Beleza, você gostou? Maravilha, a gente pode ir até aí. Não gostou, eu volto pra cá. Quando a gente entende o que é respeito, falta entender o que é respeito. E a gente coloca politicamente correto em tudo, mas esquece que, na verdade, o respeito já resolve grandes coisas. O racismo, se você aprendeu o que é respeitar, você respeita o outro. Não, eu entendo que eu posso ser branco, você pode ser amarelo. Ele pode ser negro, você pode ser japonês. E vivemos em harmonia. E a gente precisa entender isso. É o respeito. Eu respeito você. Por quê? Porque eu poderia ter nascido na sua estrutura física e você na minha estrutura física. E tanto faz. Somos pessoas iguais. Sofremos dos mesmos processos todos. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo sofre. Todo mundo chora. Todo mundo ri. Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo trabalha. Se quiser... E eu acredito que o respeito é a chave pra gente entender isso. Mas quando a gente fica assim, politicamente correto, tudo, eu fico imaginando daqui uns 20 anos, como é que vai ser a nossa sociedade? Daqui a pouco tá todo mundo se processando por causa do politicamente correto. A sociedade é desequilibrada totalmente. E você, o que você enxerga a respeito disso? Eu partilho da mesma opinião do Rodney, porque assim, você fica direto, sabe? Você vê muita militância às vezes das pessoas por conta disso. São os famosos textões, né? É os famosos textões. Dos dois lados aí. E você tem... Parece que você sempre tem que estar incluído em um grupo. E não tem essa necessidade. Eu, Gabriel, não sou a favor do Bolsonaro. Também não sou a favor do Lula. Mas se você fala isso em algum lugar, se você é contra o Bolsonaro, você já é Lula. Se você é contra o Lula, você já é Bolsonaro. Tem essa divisão das pessoas. E surge aonde? Surge no politicamente correto. Onde você tem que escolher um lado, onde se você não... Por exemplo, o Rodney, ele partilha uma dor. Se você fala alguma coisa que às vezes, poxa, você falou errado, se você vai pedir perdão, não, mas você não deveria ter falado dessa forma. Mas, eu tô pedindo perdão. Eu entendi o meu limite, entendi o meu erro. Então, assim, se você aprende o que é respeito e o que é limite, você não vai... Você entende que, tipo assim, você não precisa ficar dividido em lados. Porque você sabe que, eu posso ser diferente de você. Mas eu sei o meu limite, eu sei que assim, eu posso não compartilhar a mesma opinião, mas eu te respeito, porque eu sou ser humano igual eu. Então, mas é que isso daí tem que ser aprendido. A gente sabe o que é isso quando você é criança, sabe? As pessoas... Como que uma pessoa, sei lá, de 30 anos, sabe, que 40 anos, que nunca aprendeu o que é isso, vai aprender agora? A pessoa na cabeça dela fala assim, eu sou assim, desse jeito, eu nunca vou mudar, então... Mas é porque o ser humano, assim, ele acaba sendo muito ignorante. O ser humano, ele é muito ignorante. Ele não se abre pra aprender algo novo. Por que o ser humano... Eu acho que todos nós, em níveis, né? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, um cara, um intelectual aí, um filósofo, um cientista da NASA, aí a gente vai ser ignorante perto deles, entendeu? Sim. Mas até ele precisa aprender alguma coisa. É verdade. Concorda? Isso é verdade. Até ele precisa aprender. Às vezes ele não sabe muita coisa, ciência, tecnologia, mas às vezes ele vai ter que aprender alguma coisa com o filho dele, com o sobrinho dele. Ele vai ter que entender que a cultura de 40, 50, 60 anos atrás mudou com a cultura de hoje, é totalmente diferente. Então ele precisa aprender a inserir o conhecimento dele nessa nova cultura. 7, 8, 10, 15 anos, né? A criança, o jovem tem essa idade, ele vai ter que aprender a introduzir isso, e acho que às vezes falta essa passagem da linguagem. Então, onde nós temos muita intolerância, onde quem está mais velho vai aprender com quem está mais novo, e quem está mais novo vai aprender com quem está mais velho. E a gente tem grandes embates. Acredito que isso seja uma questão das redes sociais fervilharem. E até nessa questão aí, é interessante que eu tenho essa visão de, tipo assim, a carne ela sempre vai, mas as ideias sempre ficam, né? As ideias são a prova de bala, que minha professora de história falava. Então, mas acho que as ideias elas são a prova de bala, só que elas ficam flertando ali em momentos que elas surgem, que ressurgem, que morrem, sabe, de vez, enfim. Mas eu acho que as ideias também elas são
como eu posso dizer, mortais, sabe? Conforme uma época, ou às vezes, sei lá, centenas de anos, enfim. Então eu acredito que seja isso. E aí isso tá ligado a, sei lá, a compreensão. Acho que a compreensão também é um valor muito importante, assim, no ser humano que tem, sabe? Por exemplo, você pode, sei lá, não gostar de determinado artista de determinado gênero. Só que aquele artista, ele fez, sei lá, 5 milhões de streams em um ano, aí, sabe, lançou os discos valorizados também. Então você tem que ter a compreensão. Você pode falar, não gosto, mas compreendo. O compreendo é o que? Eu estudo, às vezes. É de você fazer a pesquisa, tipo, sei lá, a professora de inglês, ela falou pra você fazer uma pesquisa, sei lá, do Michael Jackson, ou de, sei lá, do Denzel Washington. Você fala, caraca, vou fazer pesquisa desse cara, eu nem gosto dele. Esse eu não gosto, esse é a barreira ali que você tem. A partir do momento que você fala, não gosto, mas, eu compreendo que a importância dela tá mandando eu fazer a pesquisa desse cara e de eu fazer essa pesquisa. Então ele tem algum valor, né? Se ela tá aprendendo, falando pra eu fazer a pesquisa, esse cara tem algum valor. E aí você vai buscar, o cara, sei lá, atuou em vários filmes, ganhou vários Oscars, vários prêmios. Aí que tá a parte da compreensão. Ou a compreensão tá o estudo, tá a pesquisa, tá o algo a mais, sabe? Porque você vai aprender algo, né? Eu sempre aprendi isso, que o ser humano ele é o único ser que ele é racional, digamos assim. Porque ele tem a capacidade de aprender com os outros. Da mesma forma que, por exemplo, a gente estava dando um exemplo agora há pouco de um cientista, por exemplo. Poxa, a gente compara com um cientista, a gente é ignorante, a gente não sabe nada. Mas da mesma forma que a gente vai aprender com ele pode aprender alguma coisa com a gente. Do nosso dia a dia, do convívio nosso. Uma prática, por exemplo, algo simples às vezes. Mas talvez ele não sabe. Ou sei lá, ele vai fazer um vídeo informativo, sei lá, ele achou alguma espécie diferente, aí, sei lá, ele coloca um jornalista do lado dele. Sim. Questão técnica, o microfone, entrega lapela, imagem, como se comportar, o que falar, o que vai pegar mais. Inicia o vídeo assim e termina ele assim. Exatamente. Então, e como ele vai transmitir isso para uma comunidade não científica? Eu sou leigo. Eu preciso termos técnicos. Se um médico for falar em termos técnicos, quando terminar eu vou falar, doutor, não entendi. Ele vai ter que... eu tenho que passar na linguagem dele. E como eu vou passar essa linguagem para alguém mais jovem, para alguém mais velho, mais experiente, né? Isso tá, acho que no primeiro semestre, né, rapaziada? Essa matéria aí que o Roger tá falando. Que é receptor, código. A gente teve essa matéria. Mensagem. Tem o que manda. Qual que é o que manda? Mensagem, transmissor. Discurso, se eu não me engano, tem mensagem, transmissor, receptor. Isso. Análise do discurso, não foi? Não, foi antes. Não, mas a gente teve isso também na análise. Em análise do discurso também nós falamos sobre isso. Porque você tem que analisar o discurso que uma pessoa fala, a fala de uma pessoa, as pronúncias dela. O meu discurso ele vai despertar uma mensagem. Que eu falo de um jeito, mas você vai entender de outro, ele vai entender de outro, ele vai entender de outro. Cada um vai entender de uma forma diferente. Porque a compreensão é de cada um, é individual. A conotação, né? E não só a mensagem que você pronunciou, o seu gestual, o jeito, né, que você ficou, a expressão que você fez, a ênfase que você deu na voz. Isso é interessante. Então você tem que aprender como é que você vai transmitir isso. Tem cultura, o jeito que você vai falar, vão achar que você está gritando. Tem outras que não, é normal. As pessoas falam alto. Tem outras que você tem que ficar mais calmo, mais comedido. Tem outras que você precisa gesticular. Então, a gente vê isso muito nos jornais, telejornais. Numa palestra política, por exemplo, nos Estados Unidos acontece muito, né? O cara, ele vai pra fora ali da Casa Branca, tem um palanque, ele começa a discursar e tem um monte de gente assim, olhando pra ele. Isso é muito poderoso, né? Sim, aí você tem que manter aquela postura. O seu discurso, como é que está? Então, as pessoas fazem análise do discurso, mas o presidente parece que ele estava com o semblante fechado. Então, ele está preocupado com a guerra. Não, o presidente estava meio sorridente, então ele não está preocupado com a guerra. Mas ele falou que está preocupado com a guerra, mas a feição dele não disse. Então, isso é interessante. Você vai interpretando, né, conforme os gestos, conforme a face, você vai interpretando a maneira que ele se sente, por exemplo. Isso é muito profundo. Tem que ter uma capacidade, né, pra entender isso. Igual aquele cara lá que é mestre em expressões faciais, né? Metaforando. Metaforando. Ele reconhece a mensagem, o que a pessoa tá pensando ali, pela expressão, né, facial da pessoa, o que ela mostra. E isso daí é uma coisa muito importante, né?
Tipo, é comunicação pura. Sim. A forma que você fala, a forma que você olha, que você se expressa, que você se porta, isso também faz parte da comunicação. Porque muitas vezes você não precisa ter a palavra, a mensagem falada. Só a sua postura já diz alguma coisa. Nos jornais, nós tínhamos um tempo atrás umas tirinhas sem fala, sem balão de fala. Só o que os personagens estavam fazendo, a gente já imaginava e já criava ali. Não, isso aqui tá dizendo isso. Ixi, isso aqui falou isso. Então é muito Pantera interessante. Cor-de-Rosa eu acho genial por causa disso. Não tem fala e você você consegue entende. Charlie Chaplin. Você compreende? Charlie Chaplin Você consegue. pica-pau, né? Você consegue entender. É uma coisa sensacional, cara, sensacional. E isso daí precisa de uma inteligência pra fazer. Você acha que é fácil? Não é fácil, tipo, você entender aquilo, aqueles Não. contextos, né? E eu gosto muito de referências, assim, sabe? Quando você fala alguma coisa, você faz uma analogia, alguma coisa ou outra, porque aí você precisa pensar, você tem que exercer o raciocínio pra entender e associar com outra coisa pra juntar os fatos e falar, ele quis dizer isso. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, analogias, Sim. essas coisas assim, né? Faz a pessoa entender melhor também, né? Faz trabalhar, né, tipo, Sim. o cérebro da pessoa. E Exatamente. é isso, né, vamos pros papos. Vamos conferir os papos aí. É isso aí, a aba dos papos é a aba característica aqui do nosso podcast, que é onde você pode estar mandando uma mensagem, seja pros convidados, pro podcast, pra nós. É muito importante que você mande, né? A aba fica sempre 24 horas antes da... Não, tô falando não, né? Eu geralmente você falei. Fica sempre 24 horas antes da gravação. A gente deixa a arte de gravação e os papos logo em seguida. É a única interação que a gente tem, né, com o nosso público. Agora tem o papo no Insta também, que se você não conferiu, você pode estar conferindo lá no Instagram aí, abaixo na descrição. Clica lá, que tem o papo no Insta. Agora a gente tá pegando gente fora de São Paulo para trocar ideia também. Fazer um papo 10 aí em formato live no Instagram. Que a gente tá sempre expandindo, né? E sempre querendo cada vez mais a participação, né, do público. É muito importante também, né? Sim. Antes da gente ir pros papos, que o público participe, né? Seja ela uma comunicação formal, informal, na TV. O feedback, ele é importantíssimo pra E até pegando esse gancho, já fizeram algum projeto, algum trabalho lá, seja da faculdade ou fora da faculdade, com interação do público? Interação do público ainda Ainda né, não. Roger? Ainda Ainda não? Não. Com interação direta do público, você recebeu feedback ou uma dúvida, alguma questão que você responde, ainda não. Só Temos futuramente, pós, né? Só posso. Só pós. Mas, Gabriel, ele falou que a editoria dele é política. Agora a gente quer saber a sua. Qual que é a sua editoria preferida? Olha, eu escrevi na faculdade, escrevi para política e escrevi para saúde e bem-estar. Achei uma área muito legal falar sobre saúde, eu fiz uma entrevista com uma psicóloga, inclusive, trabalha em uma clínica aqui em São Miguel Paulista, inclusive, doutora Karina, e achei muito interessante, sabe? A área da saúde e bem-estar em si é muito abrangente, cara. Sabe? Eu fiz uma matéria com ela sobre o Setembro Amarelo, por exemplo. Sabe? E dados sobre depressão, dados sobre essa questão, assim, da campanha em si de conscientização, eu achei muito interessante sobre isso. Fiz também com um doutor especial, eu não lembro agora a especialidade dele, neuro. Ele tratava sobre a questão do Parkinson, dos pacientes, e eu fiz uma matéria sobre isso, né, sobre a doença de Parkinson, né, o que acontece com o paciente, se tem como ele se restabelecer novamente, né. Eu achei muito importante, achei muito interessante falar sobre isso também, né. Achei muito bacana mesmo, é uma área muito abrangente que ajuda muita gente, sabe? Você fazer um texto informativo sobre isso ajuda muita gente. E eu acho que o termo saúde e os outros termos que envolvem ela é o termo, acho que mais pesquisado assim do Google, sabe? Sim. É a área mais pesquisada do Google, com certeza, porque todo mundo quer o bem-estar que você citou, quer saber se tá com doença ou não, né? Tanto que o Google sempre dá virose, né? Alguém sempre dá alguma coisa, virose, tá ligado? Uma dor no ponto do dedo. Ah, você já tá com câncer no dedo. Não. Né? Todo mundo já vai pro Dr. Google, né? Vai no médico, gente, sério, não faz isso não. Mas ajuda bastante. E noção. ultimamente, né, com a pandemia, ficou cada vez mais evidente, né, a saúde, e principalmente essas questões, né? Sim. Coisa que acho que as pessoas têm dado cada vez mais, assim, olhares, né? Olhares ali pra essa coisa que às vezes estava meio esquecida e tal. Empatia também. Tem Sim. muitos assuntos ali que de 2020 pra cá ficaram em evidência. Né? Sem dúvida alguma.
vem crescendo, assim, essa preocupação da sociedade, eu digo, né? Sim. Com esses assuntos, né? Entrou aí? Tá carregando aqui. Tô- Demora um pouquinho. Todo mundo quer viver, né? Então todo Sim, mundo quer saúde. exatamente. Hoje a nossa população vivendo mais, cada vez mais. Puta, é sensacional você Todo mundo parar quer pra ter uma pensar qualidade. que 100 anos atrás, a nossa média de idade era 50 anos, cara. 50 anos você já... E hoje já é o tava dobro, muito- quase. Hoje é quase o dobro, exatamente. Tanto Né? de. Eu como Qualidade de vida, Sim. né? Tanto de pessoas que você encontra com 80 anos, 75 anos, 80, É. 82 anos. Aquela época ali, né, um pouco bem antes, né, da Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam em máquinas, pá, não sei o quê, e era muito físico os trabalhos, e hoje eles são mais intelectuais, né, você para pra pensar mais, pra raciocinar. Por isso também que nos últimos anos tem uma evolução desmedida, né, é muito grande, muito exponencial a evolução que a gente tá vivendo nos últimos anos. Nos últimos anos, décadas, né, tipo... De 10 em 10 anos, você pega de 2001 para 2010, teve uma evolução. De 2010 para 2021, teve uma evolução Absurda. duas vezes Sim. o que evoluiu de 2001 a 2010, entendeu? Então Mudou é muito, interessante mudou parar muito. para ver analisar, né, esses pontos. Pegou aí? Tá demorando aqui. O Samsunguinho aqui J4 é complicado. Foi o Dominique que deu, né? Muito obrigado, Dominique. Não, esse aqui não é o do Domit, Não, não fala isso não. O Domit tá ali guardado. Esse aqui é um passado aí da família que a gente tem que mesmo aproveitar. assim a gente agradece, né? Então, Não, Domit, você fortaleceu muito aí. demais. Vamos lá então. Primeiro pau. Primeiro papo aqui do Costelas Felinas Editora, que participou aí ontem, né, do Papo 10. Grande prazer receber eles aqui. É isso aí. Tá abrindo aqui, ó. Eles mandaram. A iniciativa deste projeto Supimpa de entrevista surgiu como? Ah, é pra gente? É pra gente. Pra vocês. Surgiu como? Agora a gente vai aprender vocês como que surgiu, como que foi? E a gente sempre conta, né, a mesma história, assim, né? Tipo, a gente foi no Fala Meu, até contou que, na verdade, a gente começou a fazer a faculdade de jornalismo junto, como vocês, né? Sim. E aí veio a pandemia, a gente ficou em casa. Eu tive um trabalho da faculdade no primeiro semestre, que era um podcast, né? Que eu fiz com o meu grupo e eu fiquei responsável pela apresentação desse trabalho. Eu fiz e eu fui bem nesse trabalho, tirei nota máxima, nem esperava isso, né? Falei bem lá e tal. E o professor me incentivou, ele falou, pô, você falou bem, achei que você teria até potencial para fazer isso por fora. E nessa mesma época, ele já tinha a ideia de fazer um podcast, entendeu? Sim. Porque já o Flow era um podcast que a gente nós dois assistíamos, consumíamos, e ele tava crescendo. E era uma coisa que a gente gostava também, que era a comunicação. Ele tava ali por volta dos 100 programas, 100 podcasts ali. Bem tava no chegando. começo mesmo, não existia Ah. Podpah, não existia Inteligência, Mano Brown, né, que tem o Mano a Mano, Sim. desses podcasts grandes. E aí, nessa época, nesse empurrão do meu professor com essa ideia dele inicial, foi que a gente juntou e começou. E aí tem a sua versão também. A minha versão é que, citar uma meta, né, que eu tenho pra minha vida, é um sonho. Eu quero ser repórter de campo, sabe, de futebol. Cobrir mesmo, assessoria de imprensa. Quero falar sobre tática, que ninguém fala com os jogadores sobre tática, sobre posicionamento, enfim, característica individual. É sempre, sei lá, o que você vai comer no churrasco de domingo, sabe? Técnico, Perguntas né? nada a ver. E aí eu queria ser mais, né, essa parada mais técnica aí que você citou, é uma meta minha. Eu acho que com o podcast, eu acho que esse caminho se encurta um pouco mais, acho que esse caminho fica com menos obstáculos. Enfim. Também fazendo jornalismo, aí eu descubro que tem um formato de comunicação subindo assim no Brasil, assim, tipo, sabe, as pessoas indo atrás de algo já totalmente diferente, totalmente, sabe, fora da curva do que estava sendo feito. Se aproximava mais de um talk show, mas com assim e também com a sua informalidade, enfim, que era o podcast, o Flow, né? Tava chegando ali perto do 100, aí eu vejo a produção também, que tem um vídeo do Monark, né, com o pai dele, falando como que é a produção do Flow. Aí eu fiquei assim, abismado. Eu falei, será que dá pra gente fazer isso assim? Aí eu vejo que o Flow tinha também no Spotify, formato áudio. E aí eu falei, precisa de um celular. Aí a gente começou a descobrir, né? A gente começa a descobrir vários aplicativos. Descobrimos o Anchor, descobrimos o Yakut, mais pra frente, né? Mas o Anchor, assim, foi o que ajudou a gente, assim, a gente reconheceu um valor ali também. O Anchor, ele ajudou
a reconheceu valor na gente, sabe? Enquanto a gente tava fazendo ali o curso. E aí, o Anchor é muito interessante, que você grava ali nele, né? E ele solta mais de 10 aplicativos, sabe? O foco ali é o Spotify, né, no caso. Mas solta no Deezer, solta no Google Podcast, em vários aplicativos. Então, é um alcance muito interessante. E aí, o Anchor ajuda também muitos podcasts que estão começando, sabe? Que é essa iniciativa mesmo do termo. E aí foi isso. Surgiu com uma proposta mais de noticiário. A gente cobriu, o primeiro foi Olimpíadas, Lockdown. A gente pegava temas, né? A gente fazia pautas pro programa. Sim. E a gente conversava, nós dois, em cima dessas pautas. Porque era pandemia, então a gente não saía de casa e a gente pegava as notícias. Tava no EAD, a gente pegava as notícias. Teve mais de 10 programas que a gente pegou, fizemos as pautas certinhas e comentávamos, né? E uma hora não tava sustentável. Chegou ali no final do ano de 2020 e não estava sustentável. Né, com as outras pessoas. Não estava sustentável. Aí a gente embarcou nas entrevistas e tal, só que a entrevista era mais uma pessoa ali, então você dependia de mais uma pessoa. E aí foi o término, assim, né? O temporário. O término temporário, que foi com o Rete. A gente fez uma entrevista com o Rete aleatório. Cara aí, semifinalista de duelo nacional de MCs, cara do rap lá de Brasília, do drill, enfim. E aí foi aquele limite, a gente chegou, depois a gente passou um tempo, assim, acho que desânimo mesmo, assim, outras propostas assim, na vida. E aí voltamos em 2021. Em fevereiro, com um papo mais... com esse formato. Não com esse formato aqui, assim, mas o formato... O audiovisual. O audiovisual. Que aí tava muito rico mesmo o audiovisual. A maioria dos podcasts já tinha Podpah. Já tinha. O Podpah tava naquela época, né? Era na época que os cortes estavam muito fortes. Isso. E começou a surgir o canal de corte. Porque quando começou foi meio que uma pressão, assim, só tipo dando um adendo. Você começava a entrar no YouTube, você começava a ver vários podcasts iniciando, vários podcasts, várias produções em vídeo. E aí foi meio que pressionando, sabe? A você psicologicamente. Você tem um podcast, você quer que o negócio vire. E aí você foi vendo. Pô, a gente precisa entrar no vídeo. Não tem jeito. Vamos arranjar alguma coisa. Era inevitável. Ou a gente fazia isso pra evoluir, ou a gente ficava sempre ali. Você tem a frase do Sandro, inevitável. Na hora, entendeu? Porque era isso, né? Tipo, a gente já tava parado, a gente tinha criado o nosso Instagram, né? Qual a gente usava mais pra desabafo, assim. O Instagram teve muito movimento em questão de produção de conteúdo. Muito movimento. E não era uma produção de movimento pro podcast, era uma produção de movimento pessoal. Então tinha trabalho da faculdade que ele fez, tinha questões de arte, da gente não para de fotografar, estética, né, arte urbana. Falamos sobre a eleição de prefeitos, né? De 2020. A gente comentou sobre isso. Então, teve muito movimento de produção de conteúdo, mas é porque a gente tava indo atrás, sabe? A criação tava muito aguçada. Então, foi muito esses movimentos nessa época aí que a gente tava produzindo conteúdo, falando dos candidatos a prefeito. Vinha essa ideia e na outra semana já vinha outra. Então, antes disso mesmo do audiovisual, antes de vir pro vídeo mesmo. A gente tava movimentando o Instagram, no caso. E aí, foi isso. Tanto que a divulgação do podcast em formato áudio era só no perfil pessoal da gente. A gente não tinha Papo 10 ainda no Instagram. Sim. É verdade. Aí o Instagram, teve muita, como eu falei, muito movimento de temas de conteúdo, né, que a gente fez. E aí foi isso. Pra gente ter chegado nesse ponto de hoje, foi a gente introduzindo o audiovisual, né, com os celulares. Sofrendo os perrengues, os obstáculos, sempre. Nossa, faz parte. Faz muita parte, velho. E chegamos até aqui, no programa 99. Poxa, não podíamos ser o 100? Por pouco. Cara, se os obstáculos fossem machucados, fossem hematomas, se os obstáculos do podcast fossem hematomas, feridas, a gente tava tudo ferrado, velho. A gente tá chegando verdade. A gente tá chegando no 100, nossa, a gente chegaria todo... Nossa, tudo esbagaçado, velho. Certeza. Parabéns. Se fosse algo físico, sabe? Mas é mais um psicológico. O psicológico ele ameniza um pouco mais. Sim. Sabe? O físico também dá pra cuidar, mas o físico, né, você sente ali, é dor. Mas parabéns pelo obrigado, desempenho e pela persistência. É difícil a gente falar da gente porque a gente deixa o convidado. E aí quando tem um papo pra nós, assim...
Mas é A gente essencial, fala né? bastante. É essencial, porque... E vocês, só dando adendo, vocês são fruto também de uma parada assim, criativa assim, minha, que eu passei até para Afonso, que foi o algoritmo São Paulo, que é o quê? Você pesquisa São Paulo na barra de pesquisa do Instagram e você vai filtrando, como eu falei lá pra vocês no bastidor. É meio que um feed próprio só de publicação de São Paulo. Você vai filtrando, aí você vai chamando o pessoal. Aí foi assim que eu cheguei até você. Então isso faz a gente sair do marketing pessoal, que o Bruno veio aqui, né, da Calmo, ele fala muito do marketing pessoal. Você vai pro... Não é marketing no caso, né, mas é comunicação pessoal, o contato pessoal. Você abrange, você amplia o seu campo. Então é muito importante você estar aqui, que você foi receptivo e você aceitou vir. Você é o segundo, teve o Gerson Lopes também, que já participou, o mesmo esquema. Interessante. E é uma honra pra gente estar aqui hoje, né, Roger? Com certeza. Já pode linkar com os quadros finais, né? Aproveitar aí. Tem mais um papo aqui. Teve mais um? Teve aqui da Yasmin. Ela falou. Ela mandou aqui, ó. Não vejo a hora de eu participar. Ela é amiga da Lívia, que a Lívia indicou pra gente em fevereiro desse ano. Em fevereiro a Lívia chegou pra mim e indicou. Aí eu falei, não, tranquilo, vou colocar no radar. Tá no radar, na verdade. É isso aí. Tá no radar, já coloquei. Futuramente aí a gente vai te trazer. E a gente gosta, eu particularmente gosto disso. Quando a pessoa manda mensagem aí querendo participar, é mais radar aí pra gente. A gente é aberto, né? Nosso direct é aberto pra você. Tanto que a gente às vezes vai atrás das pessoas, a pessoa não responde, faz parte. Né? Por isso que uma pessoa que quer participar faz Sim. parte. Mas é isso mesmo, é falar o que vocês acharam e os planos de vocês aí. Futuro, pessoal, tal. Momento de vocês aí pra câmera. Posso começar, Roger? É com você. Cara, agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui hoje participando com vocês. Foi muito bacana, muito legal mesmo. Falei pro Roger que eu tava nervoso, confesso. Tava apreensivo. Mas foi bem legal. Não pareceu não, mano. Não, é sério, não pareceu não. Mas é sério, assim, a gente fica às vezes, né, meio assim. Mas foi muito bacana, acho que agregou muito conhecimento também. E a gente tem propostas, sim, né, temos projetos. Eu e o Roger, com a nossa turma, a gente tem projetos, né, futuramente. Temos atualmente o Introdução Podcast, que é um projeto que nós estamos iniciando na faculdade. Tínhamos um tempo atrás, aí paramos, estamos voltando agora. Vocês gravam lá mesmo, na faculdade? Faculdade mesmo. Hoje em dia, né? Porque Muito legal a faculdade ter essa iniciativa. Hoje em dia, porque a Não gente tem grava. uma sala dessa, né? na verdade, surgiu nosso desejo. Nós criamos um podcast e começamos a gravar em casa. Ah, Né? sim. Então, todo Discord mundo... era toda semana no Discord lá Vai gravando. dar certo, não vai dar certo. Né? E quantas vezes falhava? Aí, Falhou. nossa, era... Primeiro episódio, assim, ficou com algumas falhas de som, de microfone. Como a gente se identifica. Mas a gente não quis apagar o episódio, deixou o episódio porque Sim, é representativo, né? marca o primeiro Não pode, episódio. né? Quando você ouvir igual vocês o episódio 99, aí você Aí vai ver a vocês olham diferença. pra Você imagina Mas- nós dois, como eu disse aí, com a criação do Papo 10, foi quando o Flow tava naquele meio ali. A gente fazendo aquele podcast com áudio super questionável, não tem no formato de vídeo, e aí ele vendo, tipo, toda hora o Flow 300, Flow 80, Flow 81, Flow 82, Lembro. tudo com áudio bom, tudo com vídeo, sabe? Pra cabeça foi foda, mano, esse bagulho. Sim. Não, imagina, né? Mas assim, hoje a gente tem esse projeto, né, do Introdução, que estamos linkando já com o futuro portal que a gente tem muita vontade de ter, o portal de notícias mesmo. Mas são projetos que a gente tá em andamento ainda, né, Roger? Desenvolvendo, Pode milionário. dizer o que você achou também. Não, também é um prazer estar aqui. Terminou de falar? Finish. Um prazer estar aqui com vocês, né? Ter recebido esse convite, recebi através do Gabriel, ele falou, vou participar do podcast, Papo 10, vamos comigo? Bora! Tamo aí, tamo junto. Então a gente tem trocado bastante essa interação, temos tido essa interação de fazer projetos, né? Entrevistas, podcast a gente já tem, precisa dar uma atenção especial para esse podcast, para que ele saia com mais episódios constantemente. E futuramente foi o que ele falou, algo direcionado para isso, notícia, informação, cultura, prestação de serviço, que eu acho que falta um pouco, né? Você em São Paulo, qual o veículo de informação que você tem que passa para você, assim, o que vai ter no teu bairro, o que tá tendo em São Paulo? Geralmente a gente sabe só
aquele grosso modo, né, as notícias principais. Mas tá tendo um evento ali, uma notícia sobre isso, uma notícia sobre aquilo, com uma visão diferente, uma linguagem diferenciada. Eu acho que é interessante e a gente tem pensado nisso. Não, e certamente dá pra ver que vocês vão ser grandes comunicadores, assim, né? Porque vocês sabem o que vocês falam e vocês falam muito bem. E pelos projetos que vocês têm também, é interessante. A gente gosta de ver isso, né? De poder divulgar também, né? Os projetos, as iniciativas das outras pessoas. O Introdução ele é gravado no estúdio da faculdade? Hoje está sendo gravado no estúdio da faculdade. Aí tem o microfone, Ele uma é um estúdio mesa. de podcast? Não, é o estúdio de rádio. Tá. Ah, sim. Tem estúdio de rádio. Então a gente faz no estúdio de rádio. Melhora porque nem todo mundo tem a mesma qualidade de celular. E aí não oscila o áudio e internet. E uma coisa, né? A qualidade de som é boa, né? É diferente. Eu fui hoje, não, gente. É por causa da acústica também. Eu tava emocionado. Eu tava ouvindo um áudio limpo, perfeito. Eu falei, nossa, dá essas acústicas aqui pra mim, por favor. Vende aí pra mim, pelo amor de Deus, mano. Imagina isso aqui de acústica. Quando você pisa no estúdio, na técnica de rádio, você fica apaixonado. É outra coisa, o som é limpo, qualidade, né? E não tem jeito. Pelo celular dá pra fazer, sim, mas é mais complicado. Porque é exatamente por isso, né? E é legal ver que a faculdade também deixa, né? Abre esse espaço para... Porque pode ser que as faculdades não tenham, né? Muita essa abertura ainda. Vocês vão no horário de aula lá? Atualmente nós estamos fazendo... Porque nós estamos fazendo radiojornalismo. A matéria radiojornalismo e tele. E tele. Então a gente... como um projeto da turma. Entrou como projeto da turma. A professora falou, vou aproveitar o projeto que vocês têm. De verdade, se eu fosse poder falar para vocês, continuem. É nosso desejo. E respondendo a sua pergunta, Souza, a gente pode utilizar o estúdio da faculdade no horário que não tem aula. Então, durante o dia você pode usar, e se não nenhum professor agendou, você vai lá na agenda, faz a agenda e a agenda é sua. Se algum professor quiser utilizar, já está agendado para você. Você pode fazer um projeto pessoal. Tanto que do jornal da faculdade, tem pessoal que faz podcast para o jornal, então... utiliza o estúdio de TV, então é liberado, não tendo agenda. Interessantíssimo. Muito bom, né? Aproveitar, um abraço para Silvia, nossa professora de rádio jornalismo. Obrigado pelos conhecimentos, pelas dicas. Já estamos usando aqui hoje, professor, um palmo aqui, ela não estou sentado corretamente, mas... Uma próxima. Quando a gente vai gravar o podcast, a gente já estava acostumado, grava do nosso jeito. E ela dá essa orientação. E aí ela fica na técnica lá. Respira. Vocês estão... Respiração, melhora a respiração, faz um exercício vocal, vem preparado. Então isso é interessante. Silvia, a gente quer te trazer no Papo 10 pra gente aprender com você. Olha, eu acho... Aí pra ela. Quando ele perguntou das pessoas, eu pensei na professora Silvia. Pessoas que a gente pode indicar, participar. Eu acho que ela seria uma boa participante desse programa. Ela tem bagagem, já trabalhou em TV. Demais. E ela fala muito bem, né? Todo professor de jornalismo, de comunicação fala muito bem. Mas a professora Silvia, ela é bem acessível. Então, eu acho que pode ser uma... Fica aí, então, professora, pra senhora. A gente vai cortar essa parte do podcast e vai mudar pra senhora, exclusivamente. Com certeza, tá bom, o finalzinho. Está com convidado. certeza. E com certeza ela vai estar assistindo, porque vocês ajuda naquela nota, hein, professor? São excelentes alunos e eu tenho certeza que também tem muitas ideias, assim, muitas iniciativas, muitas coisas. Não, e dando um feedback aqui, meu papo muito bom, muito diferenciado do que a gente já fez aqui. É o 98, né? 99, então, tipo, excelente. E é muito importante trazer pessoas no perfil de vocês, estudantes de jornalismo. A gente já trouxe alguns aqui e sempre o papo é muito desenvolto, sabe? São pessoas direcionadas que projetam coisas pra vida, sabe? Independente do que seja. Isso é muito bom. Muito obrigado, agradecer vocês aí por toda a conversa, todo o tempo, espaço. A gente ficou muito feliz que vocês vieram aí, puderam trocar toda essa troca de energias, de informações. E para você também que assistiu até aqui, deixar o nosso muito obrigado. Deixa o seu like aí para fortalecer a gente aí na nossa produção, um comentário também, né, dando seu feedback sobre o vídeo aí, falando, né, dos convidados e tal. E se inscreve também no nosso canal Papo 10 Podcast para não perder mais nenhum podcast. É isso aí, redes do Rodney, do Papo 10 e do Gabriel na descrição. Segue aí todo mundo para ver a produção de conteúdo. E do podcast também, né? Do podcast eu falei.
Segue aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Segue também a parceria aí, Oficina Vape, está na descrição. Enfim, consuma a descrição também. A descrição é muito importante para o conteúdo aqui no YouTube. Capítulo. Sempre tem informações lá. Tem o texto do Afonso que é genial. É o melhor texto feito aí depois dos podcasts. É isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Mais um Papo 10. É nóis.